Bem-vindo ao Direito em Ação. Seu programa. Ué, o que houve? Só continua. Por quê? Nós estamos ao vivo. Ao vivo, nós estamos ouvindo que está ao vivo. Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Você que está ao vivo aí, boa tarde para você. Nós hoje estamos começando uma nova fase do nosso programa, que a gente vai apresentar o programa ao vivo e, se possível, nós vamos permitir a participação de você que está aí nos prestigiando, né, até para que o programa seja mais dinâmico e possa resolver determinadas questões no momento em que houver a dúvida, né, meu amor? Boa tarde, pessoal. A gente está entrando ao vivo hoje, fazendo um teste. A gente já pede desculpa antecipadamente, caso venha acontecer alguma falha, alguma coisa, a gente está se organizando para que os próximos todos sejam ao vivo. Então é isso, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para falar de um assunto árido e perigoso, né? Nós vamos falar sobre a tarifação do Trump, que na verdade não é tarifação. Tarifação é uma proteção comercial. Vamos contextualizar primeiro, né, para o pessoal entender do que a gente está falando. O que nós estamos enfrentando é uma sanção ao Brasil por causa das instituições brasileiras. Então vamos lá, de novo. O que aconteceu recentemente? O presidente Trump enviou uma carta para o nosso presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, e nessa carta ele nos avisa, né, avisa ao presidente brasileiro, que se o presidente brasileiro não fizer o que ele quer que seja feito, ele irá taxar os produtos brasileiros em 50%, que é uma taxa altíssima, e aí então, obviamente que guardadas as proporções, a gente tem que falar desse assunto porque o nosso presidente ele tem que se posicionar. E aí, por isso, então, a gente quer falar hoje sobre reciprocidade no direito internacional. Mais do que isso, o que configura um determinado Estado enquanto entidade que tenha um povo vinculado a ele, um território onde ele exerce o poder e a soberania, que é a capacidade dele se autorregular, dele criar as instituições, os processos da forma que ele quiser. Eu vou pedir para a Paula para ler a carta e aí a gente já vai explicando as agressões ao direito internacional que constam dessa carta em relação ao Brasil. Tá? O que acontece? A carta está disponível na internet, quem quiser ler em sua integralidade, e é uma carta direcionada à pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele começa assim: prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Tá. Primeiro aspecto. Isso aí é uma ingerência direta a todo o sistema jurídico e processual brasileiro. É um ato arbitrário do presidente Trump. Por que eu falo que é arbitrário? Porque ele não consultou ninguém. E ele parte de premissas que são falsas. Porque ele está colocando como se houvesse um tribunal de exceção aqui no Brasil para fazer o processamento do Bolsonaro. Não é. O que acontece é o seguinte: há todo um sistema legislativo que fala quais são os crimes que ele praticou e quem que seriam as autoridades responsáveis pelo processamento dele. Então não é a caça às bruxas. O negócio é o seguinte: o sistema brasileiro fala que determinada infração é crime, determinada conduta, e vai ser processada assim. Isso faz parte daquilo que eu estava falando, que é a soberania, que é a auto-organização das instituições brasileiras. Então, o que o Trump, com essa carta, quer é influenciar diretamente na organização do Estado brasileiro, o que quer, em tese, subordinar as instituições brasileiras ao julgamento de que o Trump acha que é certo ou errado. Lembrando de duas coisas muito importantes. Primeiro,
um Estado não pode intervir no outro. Ponto. Segundo, um presidente de um Estado, de um país, não pode intervir no outro país. Porque como se não bastasse ele ser o presidente americano, ele é uma pessoa que está insatisfeita com coisas que estão acontecendo no sistema judiciário brasileiro. Ele não tem o direito de querer tomar decisões ou de nos punir, né? Quando eu falo nos, é na condição de cidadã, né? De punir o povo brasileiro ou de punir o país por questões que ele julga. Não é nem o Estado americano que formou um convencimento sobre o que está acontecendo no Brasil. É a pessoa do presidente. E para fazer grave. esse julgamento de determinados estados, existem organismos próprios, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, como a própria ONU, e como o Tribunal de Haia, e como diversos outros organismos internacionais que têm por competência justamente isso. Quando a gente fala que é arbitrário, é porque o Trump fez isso ao seu bel prazer, ao seu arbítrio, baseado em informações que algum brasileiro, que é um rato traidor, deve ter passado para eles. Tá entendendo? Pois é, e aí a nossa preocupação é exatamente essa. É discutir e mostrar para as pessoas, para o povo brasileiro acima de tudo, que isso não pode acontecer. A gente não pode permitir que um presidente de outro país venha querer dar ordem no nosso país. E a forma como será a reação brasileira. Aí a reação brasileira nós vamos explicar, e a gente já pede para ter atenção nisso, porque a reação brasileira também está sendo objeto de muita crítica. Né? Vou continuar lendo a carta. No segundo capítulo. Não vai ler ela inteira não, tá? A gente vai ler só o que a gente achar importante. Abre aspas. Em parte por causa dos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos norte-americanos, parêntese, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multa de milhões de dólares e expulsão do mercado do mídia social brasileiro, fecha parênteses. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separado de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitos a essa tarifa mais alta. Tá. O primeiro quesito que eu gostaria de fazer aí, que alguns jornalistas estão falando que, por exemplo, a questão do aço, ele já teria a tarifa própria de 30%, então aumentaria pouco. Pelo que eu entendi da carta, ele está falando que além da tarifa setorial, ainda vai ter mais 50%. Então o aço seria 80%. E outra coisa que ele falou é o seguinte: dentro da soberania, você pode fazer as regras que você achar que deve fazer para o seu país, que são aceitas como legítimas pelo povo brasileiro. Então, entre elas, tá aí, você pode ver... E aí, só complementando o que o Flávio está falando, isso para mim aqui é o início de um bloqueio futuro, porque o que ele está fazendo é dando os primeiros passos para depois tentar bloquear a gente economicamente de uma forma que, vamos dizer assim, destrua ou tente destruir a economia brasileira, que foi o que os Estados Unidos fizeram com Cuba esse tempo inteiro, com a Venezuela, né? Então isso me preocupa em demasia, porque quando os Estados Unidos começam a taxar excessivamente o produto brasileiro, ele deixa o produto fora da concorrência, porque o produto brasileiro vai ficar caro lá, né? E por enquanto tá só isso, mas é uma coisa que a gente tem que refletir sobre, porque a médio prazo, longo prazo, pode tomar proporções mais graves. O que eu estou falando é o seguinte: na nossa Constituição fala que é o seguinte, que a gente não tolera determinados preconceitos entre as pessoas, determinados tratamentos desumanos ou degradantes. Isso está aí lá no artigo 4º da Constituição. Né? Então é o seguinte: se você usa a internet para você agredir determinados setores do povo brasileiro,
você está incorrendo em flagrante crime aqui no Brasil. Nós temos aí o exemplo daquele comediante que foi condenado e não é permitido no Brasil você fazer apologia a determinadas ideologias como o nazismo, como o sectarismo religioso ou o sectarismo racial, que lá nos Estados Unidos é plenamente aceito por eles. Então a Ku Klux Klan lá era aceita e você podia fazer a divulgação da Ku Klux Klan lá. Aqui no Brasil não. Então ele está julgando o Brasil pelo aquilo que ele acha que seria o certo para os Estados Unidos. Então as plataformas de stream e da internet, que teve um julgamento na semana passada, que nós até fizemos um programa sobre isso, falando da responsabilização deles, não é aceita pelos Estados Unidos. Então, ele está querendo também intervir naquilo que foi julgamento e deliberação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é justamente determinados setores da política falam que isso aí é uma agressão à liberdade de expressão. No nosso sistema jurídico, não é. Se eles não estão satisfeitos, deviam mudar para lá, para os Estados Unidos. Nós falamos muito sobre isso aqui no programa, uns 2 programas atrás. Uma coisa é você tomar decisões sobre, seja lá o que for, a mídia internacional, os streams, qualquer... Como é que chama? Esqueci o nome disso. Instagram, TikTok, enfim. Você decidir sobre o que vai acontecer dentro do Brasil é uma coisa. Nós não estamos interferindo nas plataformas de streaming, lembrei o nome, lá nos Estados Unidos, não. A interferência e a ingerência é aqui. Aqui no Brasil é assim que deve ser feito. Como vai funcionar nos outros países, cada um que vai decidir. Ou já decidiu. E nem nós podemos. Não. Falar que o Supremo julgou ao arrepio da lei. Porque ele fez o corte do artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet, se não me engano. Né? Então, só pontuando isso para depois a gente entender. Agora, eu queria entrar na questão da reciprocidade pelo seguinte. Ele fala aqui no 3º parágrafo da carta o seguinte, abre aspas. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, está longe de ser recíproco. E ele usa a palavra recíproco, se referindo a um princípio de direito internacional, que é o princípio da reciprocidade. O que é isso? Inclusive, eu trouxe uma fala muito interessante, que eu gostaria de reproduzir, que é do Francisco Rezec, que foi ministro do STF e foi juiz da Corte Internacional de Justiça. Ele fala o seguinte: a reciprocidade é o cimento das relações interestatais. Ela permite que os Estados aceitem limitar sua soberania na confiança de que o outro Estado igualmente o fará, assegurando a simetria nas obrigações e benefícios. Então, o que é a reciprocidade enquanto um princípio de direito internacional? Tudo que um país decidir aplicar em relação ao outro país, este outro país poderá aplicar reciprocamente a ele. Exemplo, brasileiro para entrar na Itália não precisa de visto. Consequentemente, italiano para entrar no Brasil não precisa de visto. México, a gente não precisava de visto para entrar no México. Aí mudou a situação, hoje a gente precisa. Então, nós brasileiros, pelo princípio da reciprocidade, podemos exigir que os mexicanos entrem aqui com um visto a ser concedido pelo nosso governo. É assim que funciona, e funciona em tudo. Então, se você tem países, por exemplo, na esfera do comércio internacional, se um país tarifa, sei lá, 4%, o outro, pela reciprocidade, pode tarifar 4%. Por quê? Para haver uma boa relação entre esses países. O que o Trump está dizendo é que nunca houve reciprocidade com o Brasil. Não sei de onde que ele tirou esse dado. Na verdade é porque o Brasil nunca tentou dar golpe nos Estados Unidos, nunca tentou derrubar o governo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos sempre quis se interferir. E ele acha que a América Latina é quintal deles.
como acha que o Canadá é o 51º estado e como acha que ele teria direito sobre a Groenlândia. Isso porque são autoritários. Eles falam de democracia americana, mas olha, se isso é democracia, um cara ao arbítrio dele declara guerra, manda bomba, e manda o outro país atacar. Isso, desse jeito. E isso daí, que quem não acha, não conhece democracia, acha que isso é um sistema democrático. Não, o poder executivo americano é autoritário. E com a conivência das cortes americanas. Mas é o sistema deles. Tá entendendo? Eles falam que são democratas, mas não são. Eles são democratas por quê? Porque eles perseguem quem tem qualquer tipo de pensamento diferenciado. E como houve várias perseguições contra comunistas e outros lá nos Estados Unidos, que acabam com a vida do sujeito e depois falam, não, tá vendo? Nós somos democratas, porque todo mundo pensa igual. Né? Aí fala, isso é uma democracia. Não é. A democracia é justamente você permitir a expressão da diversidade. Pois é. E aí, em relação à questão da reciprocidade, o que está acontecendo hoje? O princípio da reciprocidade ele está previsto em diversos tratados internacionais, tanto implicitamente quanto explicitamente. E isso é usado em todas as relações internacionais, pelo menos na maioria dos países. Obviamente tem alguns que não, mas são países, né, que têm um governo diferente. Mais tirano, mais arbitrário. O que eu queria dizer... Tá, vou continuar a ler a carta então e depois a gente entra na questão... porque ainda tem a Lei 15.122... Sim, é dela que eu ia chegar agora. Tá. Eu ia explicar que além da reciprocidade que existe internacionalmente, existe uma lei brasileira, que nós vamos falar dela agora, que é essa lei 15.122, de 11 de abril de 2025. Então, continuando aqui, ele fala o seguinte: por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. E como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para provar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Então, ele aceita que a indústria brasileira vá produzir nos Estados Unidos. E aí, nessa única hipótese, ele não iria taxar, provavelmente vai gerar empregos e etc. Então, nesse aspecto, ele aceitaria. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Ele falta com a verdade na hora que fala sobre isso. Ele é contraditório na própria Não, e é justamente, ele representa determinado movimento ideológico que existe no mundo, aí que não respeita nem a realidade, porque o comércio do Brasil com os Estados Unidos tem sido superavitário dos Estados Unidos há muitos anos. Entendeu? Então, esse negócio de falar que não é competitivo e tal, isso daí está com base em fatos que são errados. Tá entendendo? Que fatos que não existem. E aí faz toda uma justificação em cima de uma coisa que não existe. Entendeu? Agora, a proteção da economia brasileira, sim. Inclusive, há movimentos nacionalistas brasileiros e de patriotas reais que realmente querem tirar do Brasil essa subserviência aos Estados Unidos. Hoje eu vi um cara falando, a gente não pode brigar com os Estados Unidos não, que senão nós estamos fodidos, nós temos que fazer o que eles querem. É um movimento de vira-lata, tá entendendo? É de não saber o que é a soberania e o que é uma nação independente como o Brasil, o tanto que a gente é rico e o tanto que a gente, bem administrado, pode superar qualquer tipo de percalço. O que o Trump realmente está sentindo é que o Brasil está liderando, junto com o resto do BRICS,
uma derrocada do próprio dólar, porque o que o mundo não aguenta mais é ficar na mão dos americanos. E tudo aquilo que os americanos falam para o resto do mundo, de controle de orçamento, de controle do déficit público, eles não fazem, porque eles têm a máquina de emitir dólar lá. Então, o déficit americano é muito grande. Por quê? Porque ele é o dono da máquina de dólar. Como o dólar aceita as transações internacionais, ele não sente os efeitos da inflação. Porque tem China, Japão e outras grandes economias que investem, ou investiam em títulos americanos e segura o valor do dólar. Se houver um movimento organizado, como está se colocando aí, de não aceitação do dólar, a economia americana vai quebrar. Por quê? Porque eles vão ter que se adequar a orçamento. A isso que o Brasil briga tanto, que você vai ter que fazer um encontro de contas entre o que você gasta e o que você arrecada. Tá entendendo? E os Estados Unidos não fazem isso, eles simplesmente ligam a máquina de emitir dólar, emitem e fazem com que o mundo todo pague os devaneios lá deles. Então, gente, como se não bastasse, abre aspas. Além disso, por causa dos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas norte-americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Último parágrafo. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais até agora fechados para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção. E ele assina Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Ele fala que o Estado brasileiro não está aberto, é desconhecimento. Então nós temos empresas aí que a gente pode boicotar. Como brasileiro, patriota, o que a gente pode fazer? Não vou consumir mais Coca-Cola, não vou consumir mais combustível da Shell, não vou consumir mais nenhum produto que tenha origem americana. Tá? Isso a gente pode fazer independente do governo. Então conclamo a todos aí a não consumir mais produtos americanos. Tá? Isso daí é uma coisa que nós, enquanto sociedade organizada, podemos fazer. E nós... porque aí ele vai ver o que é. Ah, tá aberto. Porque, gente, os americanos dão palpite aqui no Brasil em tudo. Laboratórios americanos e outros. Mas o brasileiro tem que deixar de ser bobo. Tem que deixar de ser vira-lata. Americano. A gente tem síndrome de Mas vira-lata. essa é a grande diferença ideológica entre os brasileiros. Alguns acham que a gente tem que ser o 51º estado americano. Não só acham como gostaríamos. Gostariam que fôssemos, né? Um deputado federal que vai à televisão falar para os empresários brasileiros saírem do Brasil e ir para os Estados Unidos produzir. Vocês têm que pensar o seguinte, racionaliza, para de ser emocional. O cara tá taxando o produto brasileiro com 50%. Ele quer arrebentar a nossa indústria. Ninguém pode apoiar uma coisa dessa. Você não pode ouvir uma aberração dessa e achar legal, não. As pessoas estão achando lindo o Trump fazer uma coisa dessa com a empresa brasileira. A indústria brasileira vai ser prejudicada. Para de passar pano. É grave. É grave. Não dá pra apoiar uma situação. Se esses caras não passar pano, vão ver o discurso vazio que determinados elementos mau caráter e safados e traidores da pátria fazem. E outra coisa, se você tem uma posição política que apoia, né, essas pessoas, tudo bem, não tem problema. Mas não se trata só de política, ele está intervindo na economia brasileira. É diferente. Não, ele está interferindo nas instituições brasileiras. Não, ele quer. Porque o que ele quer interferir nas instituições. Aí vejamos. Lula fala assim, não, eu realmente vou aceitar o Trump. Ó, Supremo, você vai partir de hoje, vai julgar desse jeito. O que o carinha quer lá, a anistia de um bandido que está sendo condenado. Gente, se o Lula tentar controlar o Supremo, ele vai estar errado e ele vai ser punido por isso. O presidente não pode ter essa ingerência no judiciário direta. Não é assim que as coisas funcionam. Não vai ser o Trump fazendo um embargo econômico no Brasil que ele vai resolver o que o Supremo está julgando, não. E aí, em abril desse ano, veio a Lei 15.222. 122. 15.122, desculpa.
Aí, a primeira coisa que eu queria esclarecer é o seguinte, que ontem eu vi um desses caras que não sabem nada de direito falando que não tinha lei ainda, que que estava esperando a sanção dessa lei. Não é isso. O que estava esperando é a regulamentação dessa lei, como a própria lei pede. Então, o que é isso? Regulamento é um ato do executivo que fala como que vão funcionar os institutos. Então, quem que vai ser a autoridade responsável por tocar determinado processo? Quem que vai ser a autoridade responsável por chamar uma audiência pública? Como se fosse um manual de regras. É isso. Então, o regulamento, ele não cria direito novo, nem cria obrigação nova. Ele só explicita como é que vai ser realizado aquilo que está na lei. Pois é, a lei entrou em vigor na data da publicação. A publicação foi 11 de abril de 2025, ou seja, ela está em vigor. Não existe, a lei não existe. Vai pesquisar. Regulamento, o presidente da República vai emitir o regulamento da forma que achar que a instituição deve funcionar. O que a lei fala? Né? Primeiro, essa lei estabelece critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual, pelo Poder Executivo e em coordenação com o setor privado, em resposta a ações políticas ou práticas unilaterais de país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. Olha só, a epígrafe, só antes de você comentar, Flávio, a epígrafe já fala o seguinte, que essa lei vai estabelecer critérios para suspensão de concessões comerciais em resposta às medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira e dá outras providências. Então, ela é específica para isso, para responder a medidas unilaterais. Então, não é só a taxação que o Brasil pode fazer, eu vou dar 50% só sobre os Estados Unidos também. A concessão, geralmente, é de mercados que deveriam ser explorados pela União ou pelos estados, pelos entes públicos, e que são colocados à gestão particular. Então, por exemplo, petróleo. Os campos de exploração de petróleo brasileiros, inclusive do pré-sal, que foram vendidos na época do Bolsonaro por um valor que o pessoal do mercado disse que foi muito benéfico para quem conseguiu a concessão. O Lula pode, como retaliação, suspender todas as concessões de petróleo que os americanos exploram aqui no Brasil. Retaliação, veja bem, é o termo técnico para esse tipo de situação, não é? A gente não está usando retaliar no sentido pejorativo. Tecnicamente falando, é assim que funciona o princípio da reciprocidade. Você faz e em retaliação eu faço igual. Então não há que se falar em uma identidade entre a agressão que foi sofrida, que a sanção ao Brasil se dá através de taxação, e a resposta do Brasil para haver uma equiparação pode se dar de outras formas. Por exemplo, os direitos autorais, quebra de patentes. Por exemplo, com base nisso, o Brasil pode quebrar a patente de diversos medicamentos que são vendidos aqui por indústrias americanas e colocar aquilo para produção de qualquer laboratório nacional que quiser. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a lei existe para dar um amplo plexo de medidas que sejam realmente efetivas para contrabalancear a agressão que está vindo externa. Né? Olha só, artigo 3º da lei. O Poder Executivo está autorizado a adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços ou medidas de suspensão de concessões comerciais, investimento e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual e medidas de suspensão de outras obrigações previstas em qualquer acordo comercial do país. Então, o governo pode apresentar contramedidas. A gente não vai fazer nada deliberadamente e unilateralmente contra os países, seja lá quais forem. A gente vai responder a essas medidas que forem tomadas contra o país, contra o Brasil. Então, se algum Estado nacional, nós estamos falando dos Estados Unidos, mas aplicar aos demais,
praticar alguma arbitrariedade em relação ao nosso país, unilateralmente, a gente pode responder. E diferente do sistema americano, que o presidente vai lá no devaneio dele e faz o que quiser, a nossa lei fala, inclusive, quando que pode ser utilizado. Exato. Que está no artigo 2º, que fala o seguinte: esta lei aplica-se nas hipóteses de adoção por país ou bloco econômico de ações políticas ou práticas que 1. Interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil. Aí está o quê? O Trump vir falar da eleição brasileira sem qualquer tipo de fundamento fático ou jurídico para falar que não houve livre eleição no Brasil. Tá entendendo? Então, que a eleição foi fraudada. Então, ele tentou esse golpe lá, o Bolsonaro tentou o golpe aqui também e se deu mal. Lá, o sistema americano é mais leniente. Então, deixaram o cara. Inclusive, o presidente americano não pode ser processado enquanto está no cargo, diferente do Brasil. Né? Mas é isso. Procurando impedir ou obter a cessação, a modificação ou a adoção de ato específico ou de práticas no Brasil. Então, o que acontece? Ele quer cercear o judiciário brasileiro, ele quer falar como que deve ou não o Supremo Tribunal Federal funcionar. E olha que é o seguinte, eu tenho críticas e faço críticas aqui no programa ao judiciário como um todo, ao sistema jurídico brasileiro como um todo, mas é o que nós temos. E é bom. Tá entendendo? Tem determinados defeitos que a gente não concorda, mas ele é bom, ele não é de todo ruim, não. E o que tentaram fazer foi desconstruir todas as instituições democráticas brasileiras num movimento próprio para isso, para tentar um golpe, já articulado há vários anos. Agora, vindo de fora, um cara falar o que é certo, o que é errado, aqui na minha casa, na minha terra, isso é inadmissível. Tem que ser muito vira-lata para você achar que o Trump pode fazer isso. E o brasileiro que apoia uma situação dessa não está raciocinando. Não, vai lá para os Estados Unidos, é igual o filho do Bolsonaro falou, vem para cá, vai que vai ser muito bom a gente ficar livre desse tipo de sujeito aqui. Vai morar lá, porque inclusive o Trump adora latino, ele vai tratar você super bem, vai morar lá. Então, por meio de aplicação ou de ameaça de aplicação unilateral de medidas comerciais, financeiras ou de investimento. Então, a lei 15.122 foi feita justamente para esse tipo de situação que alguém vai impor retaliação aos produtos ou então às instituições brasileiras sem qualquer tipo de articulação por simples alvitre. Violem ou sejam inconsistentes com as disposições de acordos comerciais ou, de outra forma, neguem, anulem ou prejudiquem benefícios ao Brasil sob qualquer acordo comercial. Né? Então, também é o caso disso. Configurem medidas unilaterais com base em requisitos ambientais que sejam mais onerosos do que os parâmetros, as normas e padrões de proteção ambiental adotados pelo Brasil. Só lembrando que isso aí não é um tipo em aberto, não. Na verdade, o que acontece? Um abraço para Monique Torres, que está ao vivo com a gente aí. Ei, Monique, espero que esteja gostando, viu? Manda para a gente se tiver alguma pergunta. Alguma pergunta, alguma coisa. Agora, né? Então, lembrando que as medidas de proteção ambiental estão em um protocolo próprio que o Brasil é signatário, que é o Protocolo de Paris, né? E que tem as condições de enfrentamento das questões ambientais. Então não é um tipo aberto que você pode falar assim, o Brasil processa o lixo dele nas grandes cidades de uma forma que eu não concordo, que não é o meio mais adequado no mundo. Talvez, mas dentro do protocolo você tem até o que você pode gastar, o que você pode investir e o prazo que você vai ter para se adequar, tá entendendo? Então não é aberto. Então, aí fala os parâmetros, que eu não vou seguir aqui, que é Código Florestal, política de modificação do clima. Quem tiver curiosidade pode pegar a lei para ler, repetindo, né? 15.122. E o Acordo de Paris. Né? Aí o artigo 3º, você já falou. Isso. Né? Então, falando aqui o seguinte, as contramedidas previstas no caso podem incluir de forma isolada ou cumulativamente. O que você pode fazer? Imposição de direito de natureza comercial incidente sobre importações de bens
ou de serviço de país ou bloco Que é a econômico. reciprocidade Direto, clássica. direto, né? Que é isso. Ah, você vai me imputar uma tarifa de 50%, nós vamos tarifar você em 50%. Essa é a clássica. Suspensão de concessões ou de outras obrigações do país relativas a direito de propriedade intelectual nos termos da lei. Que é o que o Flávio mencionou, por exemplo, quebrar uma patente de um produto americano que seja caríssimo, alguma Porque, medicação, inclusive, gente, alguma... existe uma doutrina no direito comercial que não reconhece o direito autoral. Então é o seguinte, a gente vê lá os caras em determinados shoppings populares de Belo Horizonte vendendo produtos que a natureza parece ser não ser dos meios adequados de pagamento de direitos autorais. E nem de tributo. E nem de tributo. Então, isso daí, ao combate do Estado brasileiro, é lógico que não consegue tudo, mas você vê, principalmente na época de Natal, a gente vê uma vasta apreensão de mercadorias para combater a violação aos direitos autorais. Então, o Brasil pode falar assim, a partir de amanhã, você pode produzir Pato Donald do jeito que você quiser. Falando aí porque é uma empresa americana e os direitos autorais são dele. O exemplo é metafórico, não é isso? É muito maior que isso. Tem nada contra o Pato Donald. É muito maior que isso. Mas não vou consumir mais nada do Pato Donald, nem do Mickey, nem Coca-Cola, nem Pepsi, e vou tomar suco brasileiro agora. De preferência de jabuticaba. Preferente de jabuticaba, que só tem aqui. Tá? Outras medidas de suspensão de concessões ou outras obrigações do país previstas em qualquer acordo comercial. Então, a gente não está restrito à taxação. Tá? Aí depois, fala aqui, qual que é o processo? Porque o poder absoluto de fazer o que o Trump está fazendo. Então você tem toda uma orientação que é uma orientação pacífica. Por quê? Porque a própria Constituição fala que o Brasil vai se reger nas relações internacionais pelo princípio da não intervenção e da reciprocidade também. Então, você quer o quê? Primeiro, a gente tem que tentar, pela lei, uma solução negociada. Tá entendendo? E ontem, uma entrevista do Lula ao Fantástico deixou isso bem claro. Primeiro, nós vamos montar um grupo aqui de pessoal do Itamaraty e os diplomatas brasileiros e os empresários que são diretamente envolvidos e vão tentar fazer uma negociação direta. Hoje eu vi que a primeira coisa que eles querem é a suspensão disso daí por 90 dias. Porque podemos negociar. Apesar do cara ser mal educado e tosco, nós não precisamos de ser da mesma forma. Não, a reciprocidade não está na falta de educação. E sejamos otimistas também. O fato do Trump ter essa forma dele mais abrutalhada de agir, não impede que por trás dele exista uma equipe disposta a negociar. E outra coisa, o nosso Itamaraty, ele tem uma tradição de ser muito eficiente nas relações. E as relações de diplomacia são relações em que você busca, através da conversa, através do convencimento, da argumentação, estabelecer determinadas diretrizes de convívio. Está entendendo? Porque é difícil você impor ou conseguir se impor totalmente sua vontade. Isso custa caro também. Então, se fazer algumas concessões, faz parte. E é isso que a gente fala e explica para as pessoas, que o nosso pacto social fundamental está na Constituição. Então, ao mesmo tempo que você exige determinadas condutas das pessoas, você tem que cobrado de concessões naquilo que você acha que é certo e que é errado. Quer ver o quê, por exemplo? Há determinados movimentos aí que acham que o aborto não é permitido ideologicamente de forma nenhuma. A menina de 10 anos foi estuprada e tem que ser responsável pelo seu filho. Tem que ouvir o coraçãozinho dele bater. Isso, tá entendendo? Isso é uma aberração. Por quê? Porque nós temos na Constituição e no nosso sistema legislativo os casos específicos
que você poderia abortar. Um deles está o estupro. A menina abaixo de 14 anos, não interessa se foi com a vontade dela ou não, ela foi estuprada, foi violentada e aquele fruto que ela está carregando é um fruto de violência. Ela pode até querer, mas você não pode impor que ela queira ou não. Então é isso que está faltando muito para alguns brasileiros que acham que a forma de convivência é a forma que ele quer. É bem típico do Trump. Então esse tipo de brasileiro eu acho que deve ir para os Estados Unidos realmente para conviver lá, porque lá ele vai se sentir feliz. Está entendendo? Que ele vai ter um sistema igual é lá no Afeganistão, que é um sistema religioso, que não tem deputado, que não tem judiciário, né? Então, vai para o Afeganistão e não fazer o Brasil querer viver um sistema enfim, desse tipo. A lei ainda tem a forma como deve ser feita essa reciprocidade. E aí a gente tem que ter atenção também no seguinte, que é o que o Flávio falou da regulamentação. A lei demanda uma regulamentação, mas nada impede que ela seja aplicada antes dessa regulamentação até porque aparecer. A regulamentação, quem faz é o Poder Executivo. Então, ele tem poder para começar a agir. Até porque o que fala aqui, ó? Consultas diplomáticas serão realizadas com vista a mitigar ou anular os efeitos das medidas ou contramedidas que trata essa lei. Então é o seguinte, o investimento primeiro tem que ser na diplomacia. Nós temos que conversar. É o que o Lula está querendo fazer. Não tem o interesse também de abrir guerra comercial contra os Estados Unidos. Nós queremos o quê? Manter a nossa indústria, manter o pessoal que quer vender para os Estados Unidos vendendo. Uma coisa é a pessoalidade entre os determinados membros do governo. Outra coisa são as mesmo nações. porque o Brasil taxar o produto americano em 50% também é péssimo para a população brasileira. É lógico. Ninguém acha isso bom, não. É péssimo. A gente consome muito produto deles. E a gente ter que taxar em 50% só é ruim para nós. Então ninguém quer isso. Como é ruim para eles também, tá? É ruim para eles, é péssimo para nós. Não é, aliás, não é bom para ninguém, porque prejudica o Estado americano, prejudica o produtor americano, prejudica o brasileiro, enfim, não é legal. Então fala o seguinte, as etapas para a implementação do disposto anteriormente estão estabelecidas em regulamento. Então como é que vai ser feito isso? É que vai ter o regulamento. O Lula que vai falar isso. lá, primeiro vai ser o embaixador que vai acionar o embaixador junto com o pessoal, os empresários que têm interesse direto, e aí vai falar quem que são os empresários que têm interesse direto e tal, e vai funcionar assim. Tá? Então, realização de consultas públicas para manifestação das partes interessadas. Né? Porque, às vezes, eu não tenho interesse direto, mas tenho interesse indireto. Vai que eu sou uma montadora que eu tenho interesse em determinado componente americano que vai estar com 50% a mais. Às vezes ninguém lembra de mim, mas às vezes eu estou com uma fábrica que pode ser fechada ou ter danos financeiros bem sensíveis, e eu vou me apresentar nessa audiência pública até para eu ter meu direito de me expressar, que é o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal em tudo que o governo for fazer, tá entendendo? Os americanos não têm isso. Se fosse o Lula que botasse um decreto lá, a partir de amanhã, americano vai pagar 50% mais no puteiro, igual houve lá em Fortaleza, que eu rachei os bits aí, você sabe dessa? Não. Né? Os pessoal iam falar que o ato era nulo. O cara foi pagar a conta de uma boate lá eu vi, em Fortaleza. uma piada, um meme. Aí botaram 50% a mais na conta. Falando que era a taxação do americano lá. Eu até tava pensando. Não, eu acho que houve mesmo, Paulo. Foi parar na delegacia. Mas é brincadeira, não é? Foi parar na delegacia, não é tão brincadeira assim. Né? Mas aí, pessoal. Não, eu quis dizer o seguinte: que o cara taxou, né? Não é sério isso. O que dizer foi isso, não existe essa regra. Então vai ter a determinação de prazos e a sugestão de contramedidas. Pois é, e aí é o seguinte, isso leva tempo, demora. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo, o parágrafo único desse artigo fala o quê? A contramedida que trata a lei deve ser utilizada em caráter excepcional quando as demais contramedidas forem consideradas inadequadas. Então, a retaliação é só no caso da gente não conseguir através do diálogo. E fala aqui, em casos excepcionais,
é o Poder Executivo autorizado a adotar contramedida provisória, Pois é. válida ao todo... Era aí que eu queria chegar. O que a gente estava falando da questão da regulamentação. Ainda não tem a lei que regulamenta. Então, o que vai acontecer? Excepcionalmente, Não. até que haja... Não é isso não. Não vai ter lei que regulamenta. O regulamento. Não vai ter o regulamento. Falei errado. Ainda não tem o regulamento a esta lei. Então, excepcionalmente, o artigo 6º já permite que, em casos excepcionais, o Executivo é autorizado a adotar a contramedida provisória válida ao longo da realização das etapas anteriores. Isso. Porque tudo leva tempo, uma consulta pública leva tempo. Então, o que o Executivo pode fazer? Ele pode aplicar a contramedida, que vai ser similar à medida, obviamente, que senão não é recíproco, e, enquanto isso está vigindo, ele toma as medidas necessárias para aprovar ou retirar o que foi determinado liminarmente. Foi o que eu entendi do artigo 6º. Isso. Aí é um plexo de medidas que o governo brasileiro vai ter, nós não estamos desprotegidos. Agora, há determinados questionamentos que realmente... Ontem eu vi a repórter falando com o Lula, eu fiquei com vergonha da pergunta dela. Tudo bem que não foi ela se referiu a determinados setores da economia brasileira que perguntam por que até hoje o Lula não entrou em contato com o Trump desde que ele assumiu. O Lula foi muito feliz, que ele falou, porque eu não tinha que conversar com ele enquanto líder na nação. O que a gente tem está nos protocolos normais das embaixadas. Mas é síndrome de vira-lata de novo. Por que o Lula que tem que ir atrás do Trump e não o contrário? Não é? É porque viu o outro presidente indo atrás para lamber os barcos do cara e achar que... E agora o cara fazendo uma palhaçada dessa por causa de um ex-presidente criminoso que está sendo julgado pelo Supremo e que deve ser condenado, não porque é o fulano, é porque tem todos os elementos necessários para condenação. Inclusive confissão, né? Inclusive a confissão dele. E um cara que nem a hombridade de chegar perante o juiz e falar assim, não reconheço a autoridade do senhor para me julgar porque esse tribunal está viciado. Ele não fez isso. Seria a defesa da tese dele. Ele chamou, foi o cara para ser vice dele. Para ser vice dele. Tá entendendo? Então, é esse tipo de sujeito que vários brasileiros seguem de maneira cega. Tá entendendo? E que vão e abrem mão de sua liberdade porque cometeram um crime em nome dele, vários foram condenados já, e ficam aí agora de chororô e pedindo anistia para um bandido. Tá entendendo? Ele e os familiares dele que seguem a mesma linha de atuação dele, como a imprensa fala direto, mas extrapolado de uma questão política para uma questão de lavagem cerebral religiosa. Tá entendendo? Então... O problema de gravar ao vivo é que não dá para colocar um pi nisso, né? Oi? Né, Davi? Não, mas eu também não tenho nada a esconder dos meus pensamentos, não. Eu falo em fundamento, eu não sou covarde igual esses caras, não. Se fosse eu lá, Alexandre Moraes, eu ia falar assim, ó, igual o Saddam Hussein fez lá, não reconheço a legitimidade desse tribunal para me julgar. Vocês são um lixo, vocês foram colocados aí porque eu não reconheço. É isso que a gente espera do estadista. Não é de alguém que vai tomar as decisões por você. E não... Ele chama você de E não chamar os seguidores, os caras que sofreram lá. Isso daí, gente, eu admiro os caras que sofreram lavagem cerebral e estão brigando pelo aquilo que eles acreditam. Tá entendendo? Eu me solidarizo com eles porque estão lá por ideologia, por acreditar. Acreditar errado. Tá entendendo? Mas eu acredito neles. Agora, vir o líder deles e falar que eles são malucos, que passaram não sei quanto de pix para ele, que ele está aproveitando, que isso não, é você achimbalhar e mostrar a sua relativamente estatura moral pequena. Tá entendendo? Covarde, sem vergonha, vagabundo. Tá entendendo? Que é o que eu gostaria de falar para um sujeito desse. Tenha modos, tenha respeito a quem acreditou em você, ô vagabundo. Tá entendendo? Fala lá, eu tô aqui representando o movimento realmente. E não fazer um movimento nas costas de todo mundo e sem nem ter a hombridade de falar lá o que ele queria. Falou quando ele estava com poder, né?
que eu quero isso, o Supremo é isso, é aquilo, aquilo outro. A hora que tá lá para ele assumir, não, eu acho realmente que o Supremo é isso, aquilo, aquilo outro, que o senhor é isso. Então falou, eu não tinha nenhum elemento para falar que o senhor levou dinheiro. Ainda falou isso lá. Por isso eu acho que ele é confesso. Não, ele é confesso, claro. Ele confessa. Essas e outras. Nós não estamos falando dele, mas vagabundo, e um cara desse, ainda vai com o filho dele lá nos Estados Unidos, que fugiu do Brasil, e ainda fica falando. Paula, ontem eu vi um cara falou assim, ele falando, venha para os Estados Unidos, é um convite para o empresariado brasileiro, vir produzir nos Estados Unidos, vem aqui que a gente ajeita. Gente, vocês não estão vendo o que eles estão fazendo com o imigrante lá, não? São umas incoerências que não entram na minha cabeça, eu não consigo entender. Vai estimular, quer ferrar o Brasil mesmo, vai estimular que o empresariado brasileiro deixe o Brasil e vá produzir nos Estados Unidos. Por quê? Né? A gente está aqui, fazendo isso daqui para pagar as contas, enquanto o Estado, para acertar o orçamento, para manter uma ordem mundial em que os Estados Unidos simplesmente emite o dinheiro que quiser, compra o que quiser, e depois vai falar em reciprocidade, que o Brasil não está sendo bom para os Estados Unidos. Bom para os Estados Unidos é eles poderem explorar o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, igual fizeram com a Ucrânia. Lá o Diego Zelensky estava lá conversando com ele. O cara vai lá, tá fudido porque tá com a guerra lá, grande no país, incentivado pelo governo americano, pela OTAN, tá lá. Aí os Estados Unidos apresentam a conta para eles e falam assim, eu quero suas terras raras. Acuaram ele, deixaram o constrangido perante o mundo inteiro. Aí é isso que eles estão querendo pro Brasil, é isso que eles querem. É isso que você que acha que está certo, é você que merece. Tá entendendo? Porque eu não mereço isso não, eu tenho hombridade. Tá? E acredito que tem muita gente no Brasil que tem hombridade. Não é um país lindo, maravilhoso, que está tudo funcionando 100%, não, mas nós estamos trabalhando para isso. Nós não estamos aí fazendo atentado, bomba em aeroporto aqui no Brasil, que nem eles estavam tentando lá, para criar o desespero nas pessoas. Por quê? Porque eles abusam do medo que eles colocam na sua cabeça. A lavagem cerebral é isso. Porque quem está com medo não age de forma racional. Aí acredita em qualquer coisa. Tá entendendo? É esse que é o plano, é essa que é a forma. É o inferno aqui na Terra que esses caras pregam, justamente para o cara ficar acuado e fazer o que eles querem. Né? Como diz o Malafaia, né? Você não pode questionar o que o pastor faz com o dinheiro. Você está num nível bem mais baixo do que o pastor. Mas é seu dinheiro que sustenta. É lógico. Você só serve para fornecer dinheiro. Coincidentemente, não foi de propósito, eu assisti parte do filme de Getúlio, contando a história de Getúlio Vargas. É um filme com Tony Ramos, muito bom. E aí, fazendo uma analogia, a gente vê a diferença da questão da hombridade do caráter, né? Getúlio era adorado pelo povo, o povo era alucinado por ele. Quando ele morreu, ele moveu multidões, era um cara respeitado pelo povo. E ele teve a hombridade, ele assumiu o que ele fez, ele tinha consciência e ele, né, enfim, colocou fim à vida dele daquele jeito e tudo. Mas ele, em momento nenhum, ele traiu o povo que acompanhava ele, em momento nenhum ele jogou a culpa do povo. Pelo contrário, ele foi homem, assumiu, coitado, acabou se matando, mas foi o caminho que ele achou para manter a dignidade dele enquanto pessoa, enquanto líder, né, do Estado. Então, enfim, fica a reflexão. Eu queria agradecer a vocês todos. Observar que nós vamos começar a fazer ao vivo para ter uma interação maior com você. Curta, compartilhe, comente. Eu realmente sou passional porque eu não concordo com determinadas atitudes, que falta coerência e caráter a determinadas pessoas. E eu vou desejar aqui que nosso presidente Lula continue vencendo nas nossas lideranças, porque ele realmente prega a paz. E está aí lutando para que a gente resolva essa situação de uma forma pacífica, né? No acordo. Mesmo você o que eu acho interessante, que se eu pudesse falar alguma coisa para ele, é que não se deixe levar pelos imbecis, porque os imbecis muitas vezes eles dão palpite e nos arrastam
para a imbecilidade É deles. isso aí. Né? Então, o que eu poderia desejar para os nossos governantes, para o nosso Estado, staff e tal, é que não se deixem imbecilizar pelos gritos dos imbecis. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer. Nos próximos programas nós vamos continuar gravando ao vivo e a gente vai sortear um livro que a gente ganhou da Maísa de Sapiton, do Deline, que foi entrevistada por nós já há alguns dias. E vamos fazer o sorteio ao vivo para quem estiver acompanhando a gente. E aí a gente vai informando nas redes sociais os temas, os assuntos e continuamos contando com a participação de todos, viu? Muito obrigada, até a próxima. Até.